Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 18 de agosto de 2026. Amados, nesse vídeo eu estou compartilhando com os irmãos uma experiência que a irmã Maria teve, aliás, duas. Depois que ela começou a orar em línguas, ela começou a sentir que algumas coisas mudaram na vida dela, mudança de temperamento, de comportamento com o marido, e ela começou a receber sinais. Então, um dos sinais é o pó de ouro. Deixa eu ver aqui se. Olha, quando. Aqui é o máximo que aumenta. Isso aqui, por exemplo, já é pó de ouro, ok? Mostra com muita dificuldade na foto, mas está mostrando. E aí, olha aqui. Isso aqui foi um sonho que eu tive, ainda não contei. Ela recebeu também a pedrinha, uma pedrinha aqui, olha, um cristalzinho, recebeu de presente. Isso são sinais, da mesma forma como Moisés desceu do monte e ele veio com o rosto todo reluzente, esses são sinais. Isso aqui foi de um outro culto que eu participei, um apóstolo que é usado muito em cura. Essa irmã aqui recebeu o dente de ouro, né? E aí eu coloquei aqui para ela ver. Foi de um culto lá que eu participei. Pena que eu não recebi dente de ouro. Então, amados, aqui, né, é outro vídeo. Fica bem difícil de ver pelo vídeo, só jogando flash, é uma dica. Aí aqui, olha, tá ampliado. Você tá vendo agora o pó de ouro? Tem pó de ouro, pó de prata e pó de diamante. Outra foto. Então, aqui tá ampliado ao máximo. E no máximo a gente ainda consegue ver alguma coisa. Ok, irmãos? Então, isso são sinais que o Senhor possibilita quando a gente começa a vivenciar esses momentos assim de dedicação maior. E ela disse que ela está muito envolvida com o momento de oração. Olha aqui, olha, tudo, frases de adoração à essência do Senhor. Tu és santo, Senhor, tu és o único Deus verdadeiro. Uma série de coisas para falar para o Senhor. É isso que ela está vivendo. E logo aí em seguida vem um áudio que ela fala sobre essas experiências. Isso tudo depois que começou a falar em línguas. Então, irmãos, aproveitem, também se dediquem a isso. Existem vídeos específicos que te estimulam a essa prática e que ajudam muito. Vamos ao áudio da irmã Maria. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmã Gisele e todos os irmãos que irão ouvir este áudio. O motivo do mesmo é para honrar e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, e o Santo Espírito de Deus. Eu vim falar sobre as maravilhas que têm ocorrido na minha vida, que eu tenho presenciado sobre orar em línguas. Até então eu não orava em línguas, eu só falava em línguas. Eu sou batizada há mais de 20 anos com o dom de falar em línguas. E, e eu desconhecia a oração, né? Que a gente podia orar em línguas. Então eu vi a irmã Gisele falando sobre oração em línguas, conversei com ela. E, inclusive, eu me inspirei, né, também sobre ser intercessora, né, porque eu já fazia isso naturalmente e eu sempre perguntei assim do Senhor, Senhor, qual o meu ministério, né, e estava na minha cara ali, né, meu ministério é o dom de intercessão. E quando eu vi a irmã Gisele falando nisso, acendeu a lâmpadazinha. Ué, então meu ministério é dom de intercessão. E eu comecei a colocar num caderno, porque até então não colocava o nome das pessoas. Eu ia orando assim na mente, né, lembrando. E aí eu comecei a colocar isso bonitinho, mas em prática, todos os planos de oração.
E conversei com a irmã sobre isso, sobre orar em línguas. Ela disse que, inclusive, ela orava em línguas pelas pessoas do caderninho dela de oração. Aí eu conversei com a irmã, comecei a pesquisar sobre oração em línguas. E aí eu comecei. Aí fazia uns 20 dias que eu estava orando. E aí aconteceu algo maravilhoso. Eu peguei um vídeo de uma pastora que ela ora em línguas. Inclusive, eu achei muito lindo o vídeo dela, que tem um sonzinho de fundo, assim, uma musiquinha, e ela tem a voz muito doce, assim, ela vai orando e ela vai falando em línguas, e enquanto eu ouvia este vídeo, bem baixinho, eu fui fazendo minha oração à parte, orando em línguas, e aí, quando foi quase no final do vídeo, ela fala assim, agora receba pó de ouro. Aí eu, pó de ouro? Aí ela disse, olhe nas suas mãos, ou nos seus braços, ou nas suas pernas, e veja se você recebeu o pó de ouro. Aí eu olhei, aí, não tem nada em mim. Não tinha mesmo. Olhei nas minhas mãos, nos meus braços. Aí eu fiquei assim, eu vou continuar orando, sabe? Porque eu sou assim. Quando Deus não responde a minha oração, não é por isso que eu vou deixar de orar, né? Não é por isso que eu vou deixar de buscar a presença dele. Porque se ele não responde, ele é Deus, e se ele não responde, ele continua sendo Deus. Inclusive, um dos meus versículos prediletos da Bíblia é aquele que diz que ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, e não haja fruto na vide, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. E eu continuei, digo, talvez eu não seja digna de receber tal coisa do Senhor, mas isso não me entristeceu. Eu continuei orando. O vídeo dela continuou, e aí quando terminou, eu olhei de novo, as minhas mãos estavam brilhando, cheia de pozinho. Inclusive eu passava a mão em cima para ver se não era outra coisa, um suor, alguma coisa, e não era não. Eu esfreguei os dedos em cima e, nossa, eu comecei a chorar. Chamei meu esposo para ver e fiquei muito feliz, porque quem sou eu, meu Senhor, para merecer tal manifestação, né? É tão grandiosa essa manifestação de Deus que eles chamam que são as maravilhas, né? Dons de maravilhas. Ou seja, eu recebi e eu fiquei muito feliz. Exaltei e glorifiquei o nome do nosso Deus, a Ele toda a honra, toda a glória. E então ocorreu por 3 dias, os 3 dias seguidos. Toda vez que eu orava, minhas mãos ficavam com pó de ouro, por 3 dias. E no último dia, eu vi um pó de ouro bem na curvinha, nessas marcas que a gente tem na palma da mão. Assim, tem gente que tem tipo um M na mão, dentro daquela corvinha. Eu vi um brilho muito grande, porque eu digo assim, muito grande em relação ao tamanho do brilho, que o pó de ouro é bem miudinho, aí tem outros maiorzinhos, mas esse era o maior de todos. Aí eu olhei assim, aí eu comecei a passar o dedo nele, e eu não conseguia palpar nada, porque pó de ouro é tipo um glitterzinho. Só que quando eu comecei a passar o dedo em cima, ele se solidificou. Ele virou uma pedrinha. E uma pedrinha parecida um cristal. E aí eu coloquei ela com o maior trabalho em cima de uma capa de caderno, tirei fotos, chamei meu marido para ver, fiquei maravilhada, né, com essas coisas que são a manifestação do Espírito Santo de Deus. E aí eu queria guardar a pedrinha, mas era tão pequenininha que quando eu
tentei tirar ela do caderno, da folha, né, do caderno, eu a perdi. Eu fiquei muito triste, mas ainda bem que eu consegui bater 2 fotos da pedrinha. E eu fiquei muito feliz com isso, porque a manifestação do Santo Espírito de Deus é a maneira dele dizer que ele está conosco, que ele ouve as nossas orações, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que ele apresenta a nossa oração diante do Pai, porque a oração em línguas nada mais é do que o Espírito Santo orando por nós, direto, né, ao Pai. É uma oração que o Espírito faz ao Pai, intercedendo por nós. E é isso, irmãos, eu estou muito feliz com esse dom de maravilha que eu presenciei na minha vida, porque até então não conhecia essa manifestação das pedrinhas, eu não sabia. Eu vim saber pela irmã de Gisele, que aconteceu com a irmã. Ela mandou até a foto da pedrinha dela para mim, e aí aconteceu comigo também. E eu fiquei muito maravilhada e estou aqui para honrar e glorificar o nome do Senhor e deixar esse testemunho para todos os irmãos que creem e que eu digo que busquem cada vez mais a presença do Senhor, porque o Senhor é Deus de maravilhas. E eu quero que todos os irmãos que ouçam esse áudio possam ser impactados pelo poder do Espírito Santo em suas vidas. Que Deus os abençoe grandemente. É o que eu desejo a todos. Fiquem todos na paz do Senhor. Ok, irmãos, então essas foram as experiências que a irmã Maria teve. Irmã Maria, muito obrigada por compartilhar. Eu creio que a experiência de um pode influenciar a vida de outro e essa outra pessoa também se dedicar à oração. Eu queria compartilhar com os irmãos que eu não parei com o trabalho de jardim de oração. Eu continuo orando. Esse caderno, esses nomes, são os nomes pelos quais eu tenho me intercedido. E quando os irmãos receberem suas bênçãos, por favor, compartilhem aqui com a gente. E eu gostaria também de falar para os irmãos que no dia que eu iniciei o trabalho de jardim de oração, eu ganhei uma peninha. Veio um anjo aqui, logicamente não vi, porque pelo menos por enquanto os meus olhos não estão abertos para ver o sobrenatural, né? Então eu recebi essa peninha aí. Isso para mim foi uma confirmação. Então eu continuo orando pelos irmãos. É uma intercessão profética, é uma intercessão em línguas, é uma intercessão em que a gente deixa o Espírito Santo interceder pela vida da pessoa e eu continuo firme e forte nesse trabalho. Ok, amados? E outras pessoas que tenham iniciado essa prática da oração em línguas e queira compartilhar suas experiências, por favor, ou você deixa aí nos comentários ou você manda pelo e-mail enfoquesaudeemocional@gmail.com. Ok, amados? Deus abençoe a todos.